Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Depois de algum tempo, voltei para falar como decorar os versículos da Bíblia. Como eu disse inicialmente, decorar os versículos da Palavra de Deus é de suma importância para viver bem. O Senhor Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando se fala em vida, logo nós temos uma ideia. Mas como eu sempre me aprofundo no assunto, é evidente que existe uma diferença da vida que Jesus está falando, da vida que nós conhecemos. A vida que nós conhecemos é limitada e não é a vida que Jesus está dizendo. Quando Jesus está falando de vida, ele está dizendo as seguintes palavras. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, eu vim proporcionar para vocês um jeito de viver diferente. Eu quero que vocês me conheçam para que vocês descubram em mim como viver e ser feliz. Por exemplo, uma das coisas que incomoda qualquer pessoa: medo. Medo é uma coisa horrível. Se você pudesse pelo menos reduzir um pouco do medo que você tem, não seria ótimo? Não seria algo extraordinário? Inenarrável? Você não teria uma grande qualidade de vida podendo eliminar o medo? Quem é que nunca teve medo de alguma coisa? Existem pessoas que vivem com medo. E quando Jesus fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele está falando também disso, de ir reduzindo o medo, eliminando o medo. Então, como decorar os versículos da Bíblia? Eu já falei sobre isso uma vez e vou falar um pouco mais, e vamos hoje aqui na prática. Eu vou dar uma demonstração de como eu faço para decorar os versículos da Palavra de Deus. Tenho aqui um cartão na minha mão, quero mostrar para você este versículo da Palavra, que é o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E atrás está escrito: deveres dos pais, veja, e a data de quando eu comecei a decorar este versículo. A data 26/4/2013. A data que inclusive precisa ser corrigida, que como você viu está 2012. Então eu preciso depois fazer a correção. Estou vendo agora. Então eu já estou decorando este versículo desde o dia 22 de junho de 2013, que diz o seguinte: instrui o menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O efeito que isto tem na minha vida é muito grande. Agora, raciocina comigo, você que é pai, você que é mãe. Será que decorar este versículo aqui vai te ajudar a educar o seu filho? Porque para você instruir, ensinar, veja a lição da palavra. Você ensina com o seu exemplo de vida, com o seu testemunho, porque as suas atitudes e procedimentos falam mais alto e mais forte do que as suas palavras. As suas atitudes, as minhas atitudes, valem muito mais do que as minhas palavras. Veja, este versículo eu vou decorá-lo durante 7 meses.
Durante 7 meses eu vou todos os dias, de segunda a domingo, recitar este versículo. O que acontece? De tanto recitá-lo, eu vou recebendo a verdade dele, que é uma verdade de Deus. Pensa comigo, vamos ser sérios? Eu vejo as coisas de Deus como uma coisa lógica. Uma coisa lógica. Se você sai da sua casa, se você faz um planejamento de sair da sua casa para ir a um determinado lugar, você vai fazer uma viagem. Uma lógica. Você vai viajar para determinada cidade. Se você apenas planejar, imaginar a viagem, mas não realizá-la de fato, ela não vai acontecer. Mas se você planejar e realizar a viagem, você chega no seu objetivo e cumpre aquilo que você determinou de viajar. Isso é uma lógica muito simples. Agora, vamos raciocinar junto comigo. O que você acha? Se você pegar a Bíblia e começar a meditar na palavra de Deus e colocar em prática o que você aprende aqui, será que vai mudar alguma coisa na sua vida? Mas é evidente que vai. Esteja certo disso, que vai fazer uma mudança. Então, decorando os versículos da Bíblia, a instrução, os deveres dos pais, com certeza você vai fazer um bem muito grande para a sua própria família só neste tema, deveres dos pais. Vamos para outro exemplo. São 3 versículos, né? Temos aqui Efésios 6:4, deveres dos pais, que diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-os segundo a instrução e conselho do Senhor. Efésios 6:4. De tanto recitar isso aqui, vai vir a revelação de Deus. Vai se abrir a outra dimensão além daquilo que está escrito. Quando eu digo revelação, eu estou dizendo que Deus, o Espírito de Deus, vai abrir a dimensão do sobrenatural dele para você entender a verdade dessa palavra. É isso que vai acontecer na sua vida. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, qualquer pessoa que leia a Bíblia e coloque os seus ensinamentos em prática, se vai ter uma vida transformada, eu digo para você, eu tenho certeza absoluta disso. Diante do Espírito Santo eu falo para você isso. Eu falo para você com toda a convicção. Olha, a maioria dos cristãos, dos evangélicos, que sofrem, que reclamam que estão sofrendo lutas, perseguições e tribulações, eles mesmos estão produzindo as suas lutas. E presta atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que eu erro, que você erra, nós sofremos as consequências. Se você ou eu, se nós errarmos inocentemente, inconscientemente, nós vamos sofrer as consequências. Um exemplo. Você está andando pela rua, tropeça sem querer, machuca, dói, e foi sem querer. A vida funciona assim. Quanto mais você errar, mais você vai sofrer. Quanto menos você e eu, nós errarmos, menos sofreremos. E a única maneira de reduzirmos os nossos erros é através da palavra de Deus. Não existe outro modo. Porque as nossas atitudes revelam quem nós somos. Tudo que eu faço, tudo que você faz, nas mínimas coisas e nas grandes coisas, tudo isso procede do nosso coração, do nosso interior. É do nosso íntimo aqui, que procedem as coisas. E o Senhor Jesus Cristo é que fala sobre isso. Mas as coisas que saem da boca
vem do coração, do íntimo. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Aí ele está falando de pecado, de imoralidade sexual, está falando de homicídio, ele está falando de falso testemunho, de mentira. Procede de dentro. Ora, se o centro da minha vida está errado, eu vou viver uma vida errada. Então eu preciso do Espírito Santo para mostrar para mim o que está errado, que é convencer do pecado. Convencer do pecado é isso que ele faz. Ele mostra para você que você está fazendo mal para você mesmo. Ele mostra para mim que eu mesmo faço mal para mim. Então vamos para o terceiro versículo. O terceiro versículo, 2 Coríntios 12, 14. Dê uma olhada. 2 Coríntios 12 e 14. Este versículo, irei decorá-lo durante 7 meses. Diz assim o apóstolo Paulo: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Então esta pequena parte fala da responsabilidade e do compromisso que os pais têm com seus filhos. E na maior parte do versículo, eu reconheço, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que ele vai visitar os irmãos da igreja, está interessado no bem espiritual deles e não nas coisas materiais. É isso que ele está dizendo. Então, como decorar os versículos da Bíblia Sagrada? Vamos agora para mais 3 versículos como exemplo. Nós temos aqui Cristo, luz do mundo. Isaías 9, versículo 2, que diz o seguinte: o povo que habitava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aqui está dizendo de Cristo, luz do mundo. Depois eu vou para João 8, versículo 12. Jesus continuou a responder à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Neste versículo, o Senhor Jesus está falando de luz. Agora, na nossa dimensão natural, a luz que nós conhecemos, esta luz física, material, é limitada. Só que quando Jesus está dizendo aqui que é a luz do mundo, ele está utilizando o artigo definido a. Ele está dizendo que é a única e que não existe outra. Ele está dizendo que quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida que procede dele. Então você recebe a revelação que vem de Deus para a sua vida. Como seguidor da luz de Cristo, você acaba sendo luz também. Você acaba sendo luz. O seu estilo de vida vai mudando, que é o processo de santificação. Ele só pode ocorrer de fato através da Bíblia, da leitura da Bíblia. Então, se você colocar em prática o que eu estou lhe ensinando, o que eu estou compartilhando com você, você recebe vida de excelência, um outro estilo de vida. É completamente diferente. Você se torna um seguidor de Cristo, torna-se um discípulo. Porque você começa a se identificar com o Senhor Jesus. Por quê? O que Jesus Cristo foi enquanto ser humano quando esteve aqui, você passa a ser, você recebe pelo Espírito Santo os valores morais do Senhor Jesus vão passando para você. Então é uma vida completamente diferente, porque aí você consegue perdoar quem te ofende. Você torna-se uma pessoa misericordiosa, compassiva. Você começa a perceber coisas, por exemplo, que
Só um exemplo. Quando alguém comete algum erro, quando alguém erra, o erro que esta pessoa cometeu, nós achamos muito feio. E criticamos. E achamos horrível. Agora vê a mudança. Quando somos nós que cometemos o mesmo erro, ou talvez até pior, aí não é tão feio assim, né? Eu quero remediar a minha culpa. E quero que as pessoas me compreendam, me ajudem. E aí eu começo a explicar. Olha, eu errei, mas é por causa disso, daquilo outro. Não tem como justificar erro. Errou? Bom, eu errei. E eu sou responsável pelo meu erro. Tenho que me consertar, pedir misericórdia e não errar mais. Então você percebeu? Quando o erro é nos outros, é muito feio. Mas quando sou eu que erro, né? Aí é menos feio. Quando eu erro, quando eu ofendo alguém, eu quero ser compreendido, quero ser perdoado. Mas quando alguém precisa do meu perdão, e aí eu já não quero perdoar. A vida de excelência resolve tudo isso. Você passa a compreender perdão não apenas com uma palavra que denomina o ato de perdoar. Na verdade, perdoar para você é uma ferramenta que te faz um bem tremendo, sabia? Porque alguém te ofendeu, é como que te machucou. Você foi machucado, você foi ferido por alguém. Quando você tem a ferramenta do perdão de Deus funcionando na sua vida, você perdoa quem te ofendeu e você faz um bem muito grande para você. Sabe por quê? Porque aquela ferida é curada. Você se lembra, que você não tem amnésia, que foi ofendido, mas você não sente a dor. Porque, olha, não perdoar escraviza. Todas as vezes que você vê a pessoa, você se lembra, tem angústia e fica com raiva. Sempre, sempre. Você está sempre preso naquilo lá. Perdão, então, não é uma ferramenta tremenda para a gente mesmo? Não é verdade o que eu estou dizendo? E outra coisa. Quem não perdoa, não pode receber perdão. Eu posso não perdoar e querer que Deus me perdoe? Não posso, né? Por isso que a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou, e ele diz: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Para eu fazer essa oração, que é uma oração, eu tenho que estar colocando este ensinamento do Senhor Jesus Cristo em prática. Se eu não colocar este ensinamento em prática, eu não posso fazer esta oração. Voltando a falar aqui, Cristo, luz do mundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos adiantar um pouco mais? Vamos abordar outros temas, outros versículos. Tem aqui outro versículo que fala a advertência contra o orgulho. O livro de Provérbios é um livro tremendo. Toda a Bíblia é importante. Mas o livro de Provérbios é um verdadeiro manual da vida. Veja só aqui os 3 versículos que eu estou decorando sobre orgulho. Advertência contra o orgulho. Diz assim, Provérbios capítulo 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Depois, Provérbios capítulo 11, versículo 2. Diz o seguinte: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Depois, Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. É assim que eu decoro os versículos todo dia. Deixe-me ver mais um aqui. Deixe-me ver mais um. Este é muito importante, hein?
Uso correto do tempo. Efésios 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Versículo 16. Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Uso correto do tempo. Moisés escreveu em Salmos 90, versículo 12, da seguinte forma: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Este é um conselho principalmente para os jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. É dessa forma que eu decoro os versículos da Bíblia. Agora eu me lembrei de te dar um conselho muito importante. Procure pegar um tema central e fazer decoração de vários versículos da Bíblia para que você possa não esquecê-los. Por exemplo, versículos acerca da salvação. Então decore o máximo de versículos que você puder sobre salvação, porque fica mais fácil para você organizar na sua memória e não se esquecer desses versículos. Muito obrigado. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração a seu favor. Quero pedir para que Deus te abençoe e te ajude a colocar a palavra dele em prática. Espírito Santo, o Senhor está presente. Atua no coração de cada uma dessas pessoas, para que a sua palavra possa produzir o milagre que o Senhor deseja em cada coração. Assim como o Senhor tem realizado grandes coisas na minha vida, eu estou compartilhando, meu Senhor, com o meu irmão, com esta pessoa que está me assistindo, a sua palavra. Na verdade, é uma gravação, mas não é pelo fato de ser uma gravação que o Senhor não vai operar. O Senhor vai operar sim. Então eu te peço, Espírito Santo, através da sua palavra, liberta este homem, esta mulher, esta pessoa que me assiste. Transforma a sua vida, a sua família, restaura, de tal forma que ele possa testificar das suas grandezas e das suas maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser. Amém.